Carta aos Efésios, capítulo 5. Palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa edificação, nessa noite especial de encontro, de reunião do povo de Deus. Efésios traz para nós o ensino importante e necessário para que nós entendamos o grande propósito de Deus através do seu Santo Espírito. Gálatas, voltemos ao texto de Gálatas, depois nós veremos alguma coisa em Efésios também. Mas em Gálatas capítulo 5, versículos 22, mas começando do versículo 16, o apóstolo Paulo começa a falar sobre as obras da carne. Ele está ensinando o povo de Deus na Galácia, no primeiro século, e através da inspiração das Escrituras, ensinando a igreja de Cristo em todas as épocas, sobre o grande desafio de andarmos em Espírito, de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E depois, a partir do verso 19, ele começa a falar de algumas características, algumas manifestações das obras da carne. E em contraponto, para mostrar o contrário da ação que deve estar no coração do cristão, ele então, a partir do verso 22, nos fala sobre o fruto do Espírito. Às vezes nós usamos na teologia e na exposição da palavra a expressão frutos do Espírito. É certo que no original aqui fala de um fruto que está desdobrado em 9 características que marcam, que são elementos importantes da vida, do caráter, do andar cristão. Então ele diz, o fruto do Espírito é, vamos juntos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A Bíblia Viva, que é uma paráfrase do texto, para facilitar a nossa compreensão, diz assim: mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto. E aí uma lista muito parecida, com alguma pequena variação para entendimento: amor, alegria, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A Nova Versão Internacional, NVI, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A Bíblia judaica, que é uma tradução feita para os judeus messiânicos, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade, autocontrole. No lugar da expressão domínio próprio, diz autocontrole. A Mensagem, que é um texto precioso, produzido pelo pastor Eugene Peterson, lá da Outra América, para assim levar a palavra em ambientes talvez totalmente longe da realidade das traduções bíblicas, e ele vai mais longe na sua versão, dizendo assim: mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus?
Deus faz surgir dons em nós. Eu quero que você repita depois de mim essa expressão. Deus faz surgir dons em nós. Vamos lá? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar. Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos, quando isso acontece, nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente as nossas habilidades. Então são várias maneiras de traduzir o texto, muito preciosas e que ajudam o nosso entendimento. Para aqueles irmãos e irmãs que são mais atentos, mais ligados nessas coisas, e louvado seja Deus porque há na igreja alguns assim, lembram que nós pregamos nas 2 últimas mensagens sobre o fruto do Espírito. Lembram? Nós pregamos sobre alegria, depois sobre amor e hoje paz. Diga alegria, amor e paz. Paz. O fruto do Espírito é paz. Repita comigo. O fruto do Espírito é paz. Você acha que paz é uma grande necessidade da sua vida? Você busca paz e empenha pela paz na sua jornada, na sua caminhada? Você acha que a vizinhança dos nossos lares, incluído o nosso lar, precisam de paz? O nosso bairro onde moramos carece de paz? A cidade de Montes Claros precisa de paz? E o nosso país? E o mundo? Paz é uma aspiração profunda do coração humano. Então vamos meditar um pouco, olhando para a palavra de Deus. Mas para isso vamos orar. Porque se Deus não falar ao seu coração e ao meu coração, não adianta eu falar. Mas Ele prometeu que quando o seu povo estivesse reunido, Ele estaria presente e Ele nos guiaria a toda a verdade. Vamos fazer essa oração. Vamos fazer essa oração por paz, por entendimento e compreensão do que é paz. Curve a sua cabeça e vamos orar. Mais uma vez nos prostramos, Senhor, diante de Ti. E agradecemos porque nós já cantamos verdades tão gloriosas da Tua palavra. Maravilhosa graça, que infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Bendito Senhor, nós já falamos aqui sobre realidades bíblicas tão maravilhosas ao cantar louvores, mas agora abrimos o Teu santo livro, carecemos de discernimento, carecemos de entendimento, carecemos de amor pela palavra, carecemos de unção do Teu Espírito. Então te pedimos, fala conosco, Senhor. Apesar de nós, glorifica o Teu nome, conduz-nos pelo caminho da paz, porque te suplicamos e agradecemos a resposta, no nome de Jesus, amém? Diga, e o fruto do Espírito é paz. O que é paz? Está aí uma das palavras, não somente do nosso português, mas internacional, em todas as línguas, que comporta muitas
definições, muita busca de entendimento, porque ele varia de acordo com o auditório, com a pessoa que está falando sobre paz. Nós associamos paz à serenidade, à tranquilidade de alma. Quando nós olhamos para a palavra de Deus na Antiga Aliança, nós temos uma grande palavra, Shalom. E Shalom, segundo os intérpretes e bons teólogos da Bíblia, significa alguma coisa muito completa. Significa o bem-estar que comporta o suprimento de todas as coisas que o ser humano possa precisar para estar bem. O Antigo Testamento usa o Shalom quando alguém ora em favor do bem-estar de outrem. E é por isso que até hoje os judeus, pelo menos aqueles que guardam a tradição, eles sempre saúdam uns aos outros com o Shalom de Deus. O Shalom é usado quando se está em harmonia ou em concordância com alguém. Então diz, estamos no Shalom, estamos na paz de Deus. Também quando se busca o bem de uma cidade ou de um país. Por isso o profeta proclama, orai pela paz, pelo Shalom da cidade. Porque no seu Shalom vocês também terão Shalom. Ou seja, paz que traz paz. Paz, segundo a palavra de Deus, é bem-estar espiritual. Paz está associada com verdade e com retidão. Mas amados e amadas, olhando para o contexto da palavra de Deus, nós vamos perceber que devido à rebeldia que aconteceu lá no começo de tudo, devido àquele momento em que o pecado entrou na vida dos nossos primeiros pais, e a desobediência e a rebeldia contra Deus se instalou no mundo, daí para frente, a paz, esse Shalom, só pode vir como um dom de Deus. E aqui nós já vamos aprendendo que a diplomacia do mundo, o esforço da ONU, o esforço de pensadores, escritores, filósofos, não pode de fato alcançar a dimensão da verdadeira paz, porque paz, segundo a palavra, é um dom que só Deus pode dar. A esperança messiânica, lá no profeta Isaías, anuncia uma era de paz. Lá em Isaías capítulo 2, é colocado que virá em Israel uma glória futura, para o Israel espiritual, com a prevalência da paz. Os profetas proclamaram, e entre eles se destaca Isaías, sobre alguém que se identificaria como sendo a própria paz. E todos lembramos sempre no Natal, de Isaías capítulo 9, dessa palavra que vem tão preciosa ao nosso coração, pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. No Novo Testamento, nós vamos ver que há um anúncio muito forte de que o cumprimento dessa esperança veio ao mundo, chegou, está presente. Em Cristo a paz chegou e se tornou agora oferecida para todos nós, para as nossas vidas. A paz é obra, é dom, é fruto do Espírito Santo. Então eu gostaria de ver com vocês e acompanhássemos aqui algumas observações bíblicas sobre o contexto e o ensino bíblico dessa paz. Primeiro, por meio de Jesus Cristo, todas as coisas estão sendo restauradas. Eu quero que você repita: por meio de Jesus Cristo, todas as coisas
estão sendo restauradas. Então a palavra nos diz que a paz está unida, está presente e ligada com outras palavras preciosas da fé bíblica. Por exemplo, a paz com a graça. Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos os chamados de Deus, a todos os amados de Deus que estão em Roma, aqueles que foram chamados para ser de santos, o apóstolo diz: graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Por isso que nós também usamos sempre esta saudação, não é? Graça e paz. Sim, em Romanos 8, versículo 6, também nós encontramos esta afirmação que reúne paz com vida e também com alegria, com justiça, porque ela diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas, diga, justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Muitos têm identificado e talvez vivido numa dimensão de achar que a paz é estabelecida quando tem muita fartura de comida, muita fartura de bebida, muita farra para fazer, muita coisa para comemorar. Mas essa palavra já nos deixa claro que esta paz da qual estamos falando é um dom de Deus que vai além das expectativas meramente humanas e meramente carnais. Segunda verdade: o Deus da paz chama e abençoa seu povo com o shalom. Diga: o Deus da paz chama e abençoa seu povo com o shalom. 1 Tessalonicenses 5, verso 23, o Espírito Santo na palavra diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O Deus da paz, o Deus do shalom eterno, que traz o dom da paz ao coração. Em Hebreus 13, um texto tremendo, daqueles textos maravilhosos da palavra de Deus, versos 20 e 21, ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprir de sua vontade, operando em vós tudo que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre, amém. Mais uma vez usa essa expressão maravilhosa: o Deus da paz, o Deus da palavra, o Deus do Evangelho, o Deus do povo que caminha de acordo com as Escrituras, obediente a Cristo Jesus, é antes de tudo o Deus da paz. E essa é uma verdade bíblica que nós precisamos guardar no nosso coração, em todo momento que nós sentimos que há uma perturbação, querendo nos tirar do centro da paz que trabalha para que nossa vida possa verdadeiramente frutificar em Cristo Jesus. Terceira verdade: como encontrar o caminho da paz? Quais são os passos necessários para todo ser humano? Você que nos escuta através da transmissão também, esta pergunta é importante, é fundamental, é decisiva. Você tem paz? Você já alcançou a verdadeira paz? A paz para você é apenas alguma coisa que acontece de vez em quando, nos momentos em que tudo está dando certo, tudo está bem? Você conhece a paz que perdura, mesmo no meio da tempestade, como cantamos aqui no início desse culto? Como encontrar o caminho da paz? Todo ser humano precisa, primeiro, ter paz com Deus. Diga: paz com Deus.
Em segundo lugar, ter paz consigo mesmo. Vamos lá? Paz consigo mesmo. E em terceiro lugar, ter paz com o próximo. Então, em primeiro lugar, paz com Deus. Há em cada um de nós, por causa das consequências do pecado de nossos pais, a mesma raiz da falta de paz, do desespero, da rebeldia, do estar em oposição contra Deus. Vocês todos sabem, já viram em filmes, a própria Bíblia nos narra algum exemplo, como aqueles que não conhecem a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, têm um verdadeiro terror dos seus ídolos. Essa é uma realidade no meio também dos povos mais primitivos, mas também de povos ao longo da história que tinham discernimento de muitas coisas, mas faziam sacrifícios nos altares para que o seu Deus não ficasse irado, para que não derramasse sobre eles o julgamento. E quantas vezes nós vemos as próprias narrativas do Antigo Testamento de povos idólatras que sacrificavam até mesmo seus filhos, colocando nos braços de ídolos aquecidos com fogo, para que aplacasse a ira dos deuses e trouxesse paz. Mas a fé cristã nos mostra que a paz com Deus nos é alcançável pela iniciativa que Ele tomou na nossa direção. Romanos capítulo 5, versículo 1, texto precioso que todo cristão precisa saber de cor. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. É um trabalho de Deus levando-nos a Cristo Jesus, justificando-nos através do sacrifício completo, pleno e perfeito de Cristo na cruz, para que nós pudéssemos agora não estar mais em rebeldia, em distanciamento de Deus, mas na sua bendita paz. Colossenses 1, versículo 20. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, de quem? De Cristo, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Um sacrifício foi feito. O Deus vivo tomou a iniciativa e veio até nós. A vida de Cristo foi dada por nós e a reconciliação aconteceu. Depois de reconciliados com Deus, nós podemos caminhar para a dimensão seguinte, que é paz conosco mesmos. E é por isso, queridos e queridas ouvintes da palavra de Deus, que essa palavra de Deus nos ensina que não há possibilidade de qualquer ser humano experimentar a paz verdadeira, a paz bíblica, o shalom de Deus, antes de se reconciliar com Deus. Mas uma vez reconciliado através da entrega da vida a Cristo Jesus e da experiência da justificação, da salvação em Cristo, nós podemos dar o passo seguinte, que é a paz conosco mesmos, a paz interior, que nós podemos chamar de a paz de Deus. Diga primeiro, paz com Deus. Vamos lá, gente, primeiro, paz com Deus. Depois, a paz de Deus. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Porque uma vez reconciliados, nós agora sabemos que podemos sim, em Cristo Jesus, chegar e pedir a Deus que a sua paz reine dentro do nosso coração. Que a sua paz aquiete as revoluções intensas que muitas vezes estão presentes dentro da nossa alma. As coisas que nós não gostaríamos, mas elas estão aqui.
as memórias de coisas que aconteceram no passado, sobre as quais nós não temos domínio e que trazem inquietação, pesadelos, angústia e desespero. Quando temos a paz com Deus, a paz de Deus vem e o passado é perdoado, não é mais lembrado, as memórias tristes são curadas e tratadas pela caminhada dia a dia com a palavra de Deus. E em terceiro lugar, aí nós podemos ter paz com o próximo, paz entre as pessoas. Nós podemos de fato entender que a vida é uma dimensão de uma caminhada de paz. Então agora vamos sim para Efésios. Capítulo 2 de Efésios é um texto tremendo, seria uma outra mensagem só aqui, mas eu queria que você olhasse comigo aqui, principalmente do versículo 13 em diante, algumas coisas preciosas que o Espírito Santo nos ensina sobre essa paz que veio para tirar a parede de separação, para nos colocar em comunhão com o próximo por causa de Cristo. Faz parte do propósito pelo qual Cristo morreu, que se estabeleça paz entre as pessoas, entre os homens, porque Ele é o príncipe da paz. Então no versículo 13, diz que nós fomos aproximados, nós estávamos longe, e o que foi que nos aproximou? O sangue de Jesus. Fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Versículo 14, traz uma declaração surpreendente, diz que Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Ele derrubou a separação que havia entre judeus e gentios, entre homens e mulheres, entre civilizados e não civilizados, entre pretos e brancos, entre ricos e pobres. Ele derrubou toda a separação, porque Ele, Jesus, é a nossa paz. E toda vez que tem um muro, uma parede de separação entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre homem e homem, entre patrão e empregados, todas as vezes que os relacionamentos vão para a guerra e não para a paz, os crentes precisam compreender que Jesus é a nossa paz e Ele pode derrubar, lançar por terra qualquer barreira e qualquer parede. Versículo 15 diz outra verdade tremenda: Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? Fazendo a paz, não mais judeu e gentil, um novo homem fazendo a paz. Que texto extraordinário! No verso 16, o Espírito Santo nos diz que essa obra de Cristo reconciliou ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, desfazendo ou destruindo pela cruz a inimizade. É a cruz de Cristo que quebra a corrente da inimizade. É o poder da cruz da nossa vida que vai nos fazendo caminhar e receber do Espírito Santo o dom de deixar para trás toda a inimizade, de perdoar os que nos ofendem, de viver a vida olhando para Jesus e fazendo aquilo que Ele falou na constituição do reino. Mateus capítulo 5, sermão do monte: se alguém ferir numa face, ofereça a outra. Se alguém obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. É algo sobrenatural, é dom do Espírito Santo de Deus. E o verso 17 diz mais ainda: Ele vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Ele evangelizou a paz. Ele quer aproximar os distanciados. Ele quer unir a comunidade numa dimensão de paz poderosa e preciosa. E esse é um dom maravilhoso de Deus. Em último lugar, os discípulos de Jesus
Diga, os discípulos de Jesus são mensageiros da paz. Nós somos homens e mulheres de paz, amém? Aleluia. Anunciadores da paz. Em Lucas 10, Jesus mandou seus discípulos irem para as aldeias, para as casas, para os lugares, e ele disse que quando eles chegassem lá, levantassem a sua mão e dissessem: paz esteja nessa casa. Ele disse que eles deveriam, antes de tudo, derramar paz onde fosse. Em Atos capítulo 10, versículo 36, Pedro está na casa de Cornélio, o gentio, que era desprezado dos judeus, mas agora Deus está cumprindo o que os profetas disseram, levando o evangelho a todas as nações, e Pedro, na sua mensagem, fala do evangelho da paz, e ele diz que todas as coisas estão sendo restauradas por meio de Jesus Cristo. Nós devemos ser ativos, diga, devemos ser ativos na promoção da paz. Efésios 4, verso 3, esforçando-vos para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ei, olha bem para essa palavra, você e eu, nenhum cristão, por mais excelente que seja, nenhum pastor, nenhum obreiro, nenhum intercessor pode, por nós mesmos, promover paz. Quem promove paz é o Espírito Santo de Deus, é o dom do Espírito Santo, mas nós somos chamados a ser ativos, a nos esforçar, a dar o melhor de nós, para manter o vínculo, a unidade criada pelo Espírito, no vínculo da paz. E Hebreus 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos. Seguir a paz. Nós somos chamados a ser pessoas que seguem a paz. É como se pudéssemos acordar de manhã e dizer: paz, dom do Espírito Santo, eu quero te seguir no dia de hoje, vai comigo, ajuda-me a viver esse dia em paz, no trânsito, no trabalho, nas coisas difíceis que vamos enfrentar, é dom do Espírito Santo. Se não orarmos, se não pedirmos, se não vigiarmos, na primeira esquina, estamos buzinando alguém, estamos manifestando inquietação, nervosismo para com as pessoas, estamos respondendo um mal à esposa, o marido, o filho. Esforçai-vos para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Diga assim: a paz é dom, é fruto do Espírito Santo. O príncipe da paz é glorioso. O príncipe da paz é o tremendo Cristo de Deus. O príncipe da paz despojou as potestades sobre a cruz, triunfou sobre a morte, está entronizado em glória e virá com poder e muita glória, como diz Mateus. Mas o príncipe da paz é cheio de ternura. E para terminar, eu quero que você olhe um exemplo bíblico que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5. E esse texto é maravilhoso. Essas histórias tão tremendas da caminhada de Jesus, com seu amor generoso para com as pessoas. Mateus capítulo 5, diz o texto sobre aquela mulher, no versículo 24, Jesus vai com Jairo, o chefe da sinagoga, que foi orar, pedir a Jesus para ir orar por sua filha. Grande multidão seguia Jesus, comprimindo, e aconteceu que certa mulher, qual é a descrição do problema que ela vivia? Havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia.
e muito padecer à mão de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar a sua veste, eu ficarei curada. E ela fez isso, e logo a sua hemorragia foi estancada. Ela sentiu no seu corpo que aquele flagelo já não mais estava ali, já não mais a atormentaria. Mas eu quero que você preste atenção no versículo 33. Jesus percebeu que dele saíra poder, e no meio da multidão ele perguntou: quem me tocou as vestes? E os discípulos logo falaram com Jesus: Senhor, quem sabe algum deles até deu uma risada, né? O Senhor perguntar quem tocou no Senhor. Olha essa multidão que empurra para lá e para cá, que toca daqui, que toca de lá. Eles não entenderam, como nós muitas vezes não entendemos o que o Senhor quer nos dizer, o que a palavra está falando conosco. Mas Jesus falou: quem foi que me tocou? E então, versículo 33, Jesus começou a olhar em redor. Não se preocupou com a manifestação dos discípulos, porque eles não entenderam nada. Ele estava perguntando quem tocou de uma maneira tão extraordinária, tão especial, tão tremenda, com tão grande necessidade, com tão grande fé, com tão grande esperança. Ele olha em volta e diz o texto: então a mulher, verso 33, de que maneira ela estava? Atemorizada e tremendo, consciente, sabendo que nela se operara algo maravilhoso. Veio, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, fui eu, Senhor. Fui eu que te toquei, Senhor. Eu sabia, eu vim de muito longe, mas eu sabia que precisava desse toque para a restauração completa da minha vida. Mas é surpreendente a palavra de Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse mal. Essa mulher representa, amados e amadas, as várias situações que nós, pessoas humanas, experimentamos em toda a nossa vida. Falamos de paz nesse sentido tão maravilhoso da Bíblia, mas vamos pensar nas lutas intensas que ocorrem dentro de nós ou fora de nós, nos relacionamentos do dia a dia, nas refregas tremendas que muitas vezes nós temos no ambiente de trabalho, na caminhada da vida. Essa mulher, ela não tinha paz, 12 anos lutando com uma enfermidade que não curara. Essa mulher não tinha paz porque a vida financeira já estava um caos. Diz o texto que ela não tinha mais nada, gastou tudo que tinha com os médicos daquela época. Havia já uma medicina exercida, mas muitas vezes misturada com curandeirismo, e ela gastara tudo. Essa mulher não tinha paz em sua alma, com certeza psicologicamente, dentro das coisas mais profundas da alma, ela, por causa desse mal, não podia se relacionar com a sua própria família, com as pessoas, vivia totalmente voltada para dentro de si. Mas em um momento da sua vida, ela ouve falar de Jesus, ela toma uma decisão, ela disse: é hoje, eu vou até Ele. Deus instiga fé no seu coração, ela vai até Jesus. E o texto dá uma ideia aqui de que ela está atemorizada e tremendo, porque ela não conhecia todos os aspectos de quem era esse Senhor. Talvez a sua fé fosse de ver Jesus apenas como alguém que de fato tinha poder para realizar curas, e muitas vezes muitos vão a Jesus buscando a cura, e tantas histórias sabemos de gente que até recebeu a cura, mas não quer saber de mais nada com Jesus, porque tem os olhos voltados apenas para esta vida, para as coisas daqui. Mas Jesus diz para ela que está atemorizada, tremendo, talvez até com medo de que seja repreendida pelo Senhor, mas o príncipe da paz é cheio de ternura e diz: filha, tua fé te salvou, vai em paz,
fica livre desse mal. Jesus dispensa sobre ela o shalom de Deus. Não apenas uma cura física, mas a salvação entra nesse coração e nessa vida. Eu creio que na dimensão da glória de Deus no céu, nós vamos ter muitas surpresas. A palavra não nos fala mais nada sobre essa mulher, mas com certeza voltou para os seus e foi uma anunciadora tremenda da gloriosa paz de Jesus, que entrou na sua vida e começou a tomar conta do seu coração. Diga: o fruto do Espírito Santo é paz. 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 Queria convidar nossos irmãos da banda para estar vindo aqui. Paz é uma tremenda necessidade. A paz tem várias dimensões. A revista Ultimato deste mês trouxe um pedido da igreja da Ucrânia, pedindo a oração do povo de Deus. Você pode imaginar o quanto aquele povo clama pela paz? A paz nacional. Mas nós precisamos da paz familiar. E tudo começa com a paz com Deus, a paz pessoal. O entendimento no nosso coração de que nós estamos em paz com Deus por meio de Jesus Cristo, o Senhor. E quantas vezes, querido, querida, nós precisamos tomar a atitude dessa mulher. E não ir procurar no lugar errado, mas ir até Jesus. Ele é a nossa paz. E Ele aplica a paz de Deus. A reconciliação com Deus no nosso coração. Ele quer nos dizer, como disse para essa mulher: vá em paz, tua fé te salvou. Vamos nos colocar de pé. Continue com o seu coração, com sua alma conectada com o Senhor. Você sabe, e Deus sabe, as muitas áreas da sua vida, da minha vida, da nossa vida, onde nós precisamos urgentemente de uma ação de Deus para promover paz, sossego em nossa alma. O tempo que vivemos é tão difícil, tão intenso, tão terrível, que nós temos ouvido falar de gente, até mesmo dentro dos arraiais cristãos, que por algum medo da vida, por alguma questão do passado não resolvida, muitas vezes tem pensado até em fugir da vida. Suicídio de pastores, debandada de crentes, misturando com o mundo, que para aplacar a necessidade de paz, afoga o seu apetite numa garrafa de bebida, numa farra homérica, numa noitada, para esquecer ou para triunfar sobre a guerra civil que está dentro do coração. Mas quando a paz é estabelecida por aquele cujo dom é paz, ela começa a consertar todas as coisas de dentro para fora e nos colocar em comunhão real com o Senhor. Os irmãos vão cantar uma canção e eu gostaria de convidar os pastores aqui à frente, os presbíteros que estão presentes, por gentileza, venham até aqui. E eu queria que nós pudéssemos estar orando nessa noite pelo povo de Deus, por aqueles que estão enfrentando dificuldades
há guerras acontecendo, há lutas difíceis. A paz precisa prevalecer. A paz tem que ser buscada. Paz com Deus, a paz de Deus no coração e a paz um com o outro. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Deus conhece cada um e cada uma que está aqui. Põe diante do Senhor aquilo que está perturbando a paz. Dias atrás, ouvi de uma criança aflita por ver o clima de guerra que está na sua casa, na sua família. O Espírito Santo promove paz, ela tem que ser buscada. Orai pela paz, o Senhor diz. Coloca diante do Senhor. Aqui estão os pastores e presbíteros. Levantemos nossas mãos, irmãos, sobre o povo de Deus, porque também nós necessitamos e precisamos todos os dias de viver debaixo do estandarte da paz, do domínio da paz, do governo da paz. Amado Senhor, bendito Pai, o Senhor tudo ouve, tudo vê e tudo sabe. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Invocamos sobre teus filhos e filhas o domínio da paz, o império da paz, a prevalência da paz, a bênção da paz. Paz na mente, na alma e no coração, paz dentro de casa, paz no lar, paz no relacionamento familiar, paz no trabalho, paz na vida. Bendito Senhor. Obrigado. Nós te agradecemos, nós te adoramos pela obra que o Senhor já fez, estás fazendo agora nesse momento e vais fazer para a honra, glória e louvor de Cristo Jesus, o príncipe da paz, porque Ele é a nossa paz. Em nome dEle, amém.